Salve galerinha, mais um videozinho para esse canal da treta aqui hoje. Nórdicos, judeus, moros, africanos, latino-americanos e orientais. E desde as raízes, lusitanos, leoneses, borgonheses, gauleses, saxões, recordar esses e muitos mais que de nós fizeram uma mistura em que não há quem possa dizer que é mais puro e mais português do que qualquer outro. Porque neste 10 de junho, Marcelo Rebelo de Sousa e Lídia Jorge escolheram insultar o povo que dizem representar. Escolheram reescrever a história, relativizar a identidade, banalizar o esforço de gerações inteiras e cuspir na dignidade de quem fez de Portugal o que ele é. Tudo em nome de uma visão ideológica, elitista, desconectada da realidade e hostil à própria essência da nossa nação. Marcelo Rebelo de Sousa disse que não há ninguém mais português do que outro. Um apelo à igualdade? Não. Uma provocação, um insulto, uma tentativa de apagar o que é ser português, de reduzir a nacionalidade a um papel, a um número, a um formalismo vazio que nada exige e tudo oferece. E é exatamente aqui que começa o problema. Vivemos num país onde quem cá nasceu, trabalhou 45 anos, serviu nas Forças Armadas, jurou a bandeira, criou filhos, pagou impostos e contribuiu para a segurança social é agora igual a alguém que viveu 5 anos em Portugal, muitas vezes em situação irregular, sem falar a língua, sem conhecer a história, sem qualquer ligação real ao país, mas que por arte e magia burocrática, recebe os mesmos direitos e por vezes, mais benefícios. Olá maltinha, eu estou aqui nestes trás com a boina de paraquedista, mas é porque hoje sinto-me revoltado e envergonhado pelo Presidente da República que temos. Para ter isto, eu fiz um juramento de bandeira. Defender a pátria, os meus e os portugueses, da origem, a maior parte. Sabem o que é isto? Cartão de antigo combatente. Estive em Timor. Manutenção de paz. Para os timorenses regressar das montanhas para vir para as suas casas para começar as suas vidas. Estive lá a batê-las, ajudá-los. Eu sou português de origem. E não venho agora que qualquer um que venha para Portugal é igual a um português. Estamos aonde? Muitos nem sabem o idioma português, as culturas portuguesas, não são cristãos, na sua grande parte. Vêm com estas ideologias. O homem está mesmo a bater no carro, pá. Sinto mesmo revoltado. Palhaço, meu, palhaço. É o que eu tenho a dizer. E não venham cá estes ideologistas. E atenção, não estou a defender nenhuma cor política que fique vencendo. Sinto-me revoltado como português ter um Presidente da República como este. E nos últimos tempos tem-se visto que ele tem feito as palhaçadas. Fui, estudasse. Estamos fodidos. Hoje vamos falar aí sobre essa declaração aí no dia 10 de junho, que coincidentemente é o dia do meu aniversário. Nasci 10 de junho de 1983. Com essa polarização aí das nacionalidades e, de fato, a nacionalidade está banalizada e virou assim chacota, entendeu? Até a TV foi num local aí, os chineses não falavam português, só speak English, e ele tinha um cartão de cidadão, tá ligado? Eu acho que isso chegou assim no cúmulo, entendeu? Uma pessoa que não fala a língua portuguesa, aí você fala, Ricardo, mas tem por direito e tal. Oh, tudo bem, né? Olha, os pais nasceram aqui e tal. Mas quem não se lembra do visto Gold? Lembra do visto Gold? Que cancelaram? Você comprava um patrimônio, não sei se 400 mil ou 500 mil, e aí automaticamente você era português? Ser português era questão de din-din. Nem precisava ter sangue, ficar... Comprou um imóvel, pagou 500 mil, já é um português. E eu até vou além, entendeu? Eu, né, por direito, tive a nacionalidade já há bastante tempo. E, cara, sinceramente, se me tivesse me dado um título de residência como eu tinha antes, né, por união, parente na União Europeia, cara, pra mim tava tudo bem. Só queria algo que me desse direito, né, de permanecer num país legalmente. Era o que eu precisava. Não faço muita questão, assim, de ter um BI para poder ter mais direito ou menos direito. Cara, a minha vida não mudou tanto. E tenho muito orgulho, entendeu? Permanecer aqui, por, né, mergulhar nessa cultura. E eu fico pasmo quando pergunto para os meus filhos a respeito da história, né? Hoje mesmo perguntei para minha filha
de 15 anos, né? Qual foi a primeira capital de Portugal. E ela não soube me dizer, ou seja, tá tudo entranhado nas escolas, né? Na cultura. Cara, eu quando estudava numa escolinha lá na roça, lá no interior de Minas Gerais, bem lá no buraco mesmo, né? Uma localidade chamada Brejão, né? Tem alguns seguidores aqui que sabem que isso é verdade. Quando eu começava a aula, a primeira coisa que a gente fazia era rezar um Pai Nosso e cantar o hino nacional, entendeu? E tinha vezes que escolhi um dos alunos para rezar o Pai Nosso e todos cantavam o hino nacional brasileiro. E parece que não, esse simples gesto, né? E tinha alguns alunos que era protestante ou era de uma religião evangélica e tal, e não queriam rezar. Tudo bem, o professor, olha, tudo bem, só abaixava a cabeça, ficava ali, não rezava o Pai Nosso, não sei porquê, mas tudo bem, respeitávamos também, entendeu? Quem não queria, não era uma coisa obrigatória, perder ponto, não, tudo bem. Era uma tradição que nós tínhamos, começar a aula, rezar um Pai Nosso, cantar o hino nacional brasileiro. Cara, isso, incrivelmente, né, uma criança, né, do segundo série aí, primeira série, fazendo isso todo dia, cara, é outros traços, entendeu? É bem diferente do que se vê nos dias de hoje. Isso falando do meu ensino que eu tive lá no Brasil, né, que eu estudei muito pouco, mas o pouco que eu estudei, entendeu? Foi fundamental, não só, né, em termos de aprender alguma coisa, mas também como pessoa, entendeu? Educação, entendeu? Quando cheguei a Portugal, essas coisas me ajudaram muito a relacionar, entendeu? E a maneira de eu agir com as pessoas, né? Foi um ensino muito importante. É normal que quando entra num determinado lugar, num café, num local, né, tem alguns portugueses que olham assim com aquela cara e tipo, ó, esse mais um imigrante, ó, chegou agora. E eles não são obrigados a saber, né, que eu, porra, já tenho aí quase 20 anos de desconto, né, se não tiver mais, porque já paguei algumas multas também. E se devo, pago. E então desconta na Previdência Social, né, na Segurança Social, e como todos têm que fazer, e graças a Deus pode puxar a minha ficha em relação a benefício. Nunca chulei o Estado em nada, entendeu? Tem muita gente que fica atrás de subsídio, benefício, assistencialismo, cara. Tudo que eu tenho, que eu consegui é trabalhando, entendeu? Pagando impostos. E claro, dou voz sim ao André Ventura quando falam que essas culturas imigratórias, que a pessoa chega cá, se a pessoa recebe igual já teve vídeos aí no YouTube, o cara recebe não sei quanto do Estado, sei lá, 600, 800, ou seja lá o que for de subsídio. Vai trabalhar para quê? Entendeu? Vai chular o Estado mesmo. Não sei se é final de mandato e o presidente Marcelo tá chutando balde assim, né? Falando tudo que pensa e que pensava desde sempre. Então ele tá naquela. Sabe onde o Marcelo foi apresentado para mim? Lembra daquela manifestação que o policial lá no bairro da Jamaica, entendeu? Que as unidades policiais foram, né, apedrejadas, né, levando paulada, a população atacou a polícia e a polícia, claro, revidou em força, e isso deu o que falar. E o que aconteceu a seguir? O presidente Marcelo foi lá para postar selfie com a população lá, aqueles mesmos que atacaram as polícias, as forças de segurança, entendeu? Quer dizer, se tem um certo grupo, estão se revoltando contra o Estado, né? O presidente é o Estado, né? Vamos dizer assim. E o presidente depois, que é o Estado, vai, né? vai tirar foto com aquele grupo que estava atacando o Estado. Porra, que Estado é esse que esse presidente defende, né? E aí, como é que fica as autoridades? Que as autoridades, assim, ó, eu tô combatendo esses vagabundos aqui, né? Anda revidando, vendendo droga, anda fazendo coisa errada, eu venho pra cá pra combater. E o presidente tá do lado deles, que porra é essa? Aí o presidente Marcelo ficou apresentado. Eu falei, então, você é o Marcelinho. Ele